Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje trabalharemos as páginas 34, 35, 36, 40, 41 e 42. Vocês viram aí que teve, algumas que não vamos estudar neste momento, certo? Bom, página 34. Letras S, SS, C cedilha e C. Número 6. Leia as palavras, observe as letras destacadas. Então, eu tenho aí 4 palavrinhas com algumas letras destacadas. Símbolo, letra S destacada. Progresso, 2 S's. Cabeça, C cedilha. Jaci, letra C. Copie as letras destacadas. Fácil, né, pessoal? B. As letras destacadas são iguais ou diferentes? Então, ó, se atentem à pergunta, tá questionando aí se as letras são iguais ou diferentes, não o som. Letra C. O som que elas representam é igual ou diferente? Agora sim está perguntando se o som. Então, olha lá. Símbolo, progresso, cabeça, jaci. O som é igual ou diferente? Embora elas tenham letras diferentes, né? Vocês já sabem aí. Número 7. Leia as frases a seguir e complete as palavras com as letras S, SS, C cedilha ou C. Se tiver dúvidas, consulte um dicionário. Fácil, né, pessoal? Quem não tiver o dicionário aí o livrinho, né, o dicionário ele impresso em papel, pode pesquisar no dicionário online na internet, mas eu tenho certeza que vocês saberão realizar sem a consulta do dicionário. Frase letra A. A vida de milhares de espécies de animais herbívoros depende das árvores. São elas que fornecem os frutos, as folhas e o néctar das flores. Letra B. As árvores servem de abrigo para muitos animais, como macacos, bicho-preguiça e a pássaros. Letra C. As florestas estão ameaçadas por causa da ação do homem. Todos os anos, uma grande área é destruída por incêndios. Letra D. A destruição das florestas também é causada pela derrubada ilegal de árvores, pelo avanço da agricultura e da pecuária e pela expansão das cidades. Ok, pessoal? Sem dúvida, né? Bom, só uma curiosidade aqui para vocês. Então, quando eu tenho mais de um bicho preguiça, eu não vou falar bichos preguiças, são, né? Eu digo bichos preguiça, ok, pessoal? Bom, feito essa página, vamos para a página 35. Cartaz de campanha de conscientização. O gênero textual cartaz já foi trabalhado na escola, nós estávamos em aula presencial quando trabalhamos este gênero textual, tá? É um gênero textual gostoso de trabalhar, porém ele demanda que você faça uma análise mais profunda, tá? Da imagem para saber a mensagem que ela quer transmitir. Número 1. Leia silenciosamente este texto. Como assim, professora? Que texto? Observem aqui, ó. Aqui está o texto desse cartaz, né? Feito por essa organização aqui que se chama Greenpeace. Então, olha lá. Querem desmatar metade da Amazônia. Assine contra o projeto de lei que ameaça as florestas brasileiras em meiamazonianão.org.br. Vou ler novamente, tá, pessoal? Querem desmatar metade da Amazônia. Assine contra o projeto de lei que ameaça as florestas brasileiras em meiamazonianão.org.br. Então, pessoal, verifiquem que até é difícil um pouquinho de ler, né? Que a frase, né? O texto do cartaz, ele começa, né? Mais forte, o tipo de letra, e depois ele fica fraquinho. É até difícil de ler, e é justamente essa a intenção, né, da organização que fez,
né, que publicou esse cartaz. É para mostrar para as pessoas que a Amazônia está correndo perigo e que querem desmatar metade dela, tá? É até justamente por isso que elas utilizaram o mico-leão-dourado, que é um animal ameaçado de extinção, símbolo da Amazônia, né? E fizeram ele aqui, ó, duas formas. Metade tá desmatado, tá? E aqui como se fosse uma parte da Amazônia ainda, né, preservada. Bom, pessoal, pensando nisso tudo, vamos responder aí algumas questões, tá? Número 2. Na imagem desse cartaz há um mico-leão-dourado ou árvores sendo derrubadas? 3. Ainda sobre a imagem, responda as questões a seguir. Qual parte da imagem do mico-leão-dourado representa a vida na floresta? A parte de trás ou a parte da frente está representando a vida na floresta? Letra B. Que cor representa a vida na floresta? Bom, é fácil esse também, né, pessoal? É a parte preta que representa a vida na floresta ou é a parte verde? É a cor verde, ok? Próxima página. Página 36. Letra C. O que representa a parte de trás do mico-leão-dourado? A parte de trás, pessoal, é essa parte aqui, ó. Ok? O que essa parte está representando aí, pessoal? Fácil, né? É a destruição, é o desmatamento da floresta e a morte dos animais, porque é isso que vai acontecer. Não são só as árvores que serão destruídas, os animais também morrerão por fome, queimados, né? Sem abrigo, ok? Número 4. Releia este trecho. Olha lá, vamos para o trecho que praticamente não dá para ler. Até eu estou com dificuldade aqui de ler esse trechinho aí. Então, vamos reler aí, ó. Querem desmatar metade da Amazônia. Assine contra o projeto de lei que ameaça as florestas brasileiras em meiaamazonianão.org.br. Então, esse meiaamazonianão.org.br é o site que você entra para assinar o projeto de lei, né, que vai contra isso, né, que eles querem fazer, né, que é desmatar metade da Amazônia. Letra A. Esse texto apresenta uma frase curta e que chama a atenção do leitor. Esse é o slogan da campanha. Lembra que nós estudamos o que é slogan? É a parte principal, é o texto, né, a frase principal de um cartaz publicitário. Copio, então você vai copiar o slogan aqui nesse espaço, certo? Lembrando, pessoal, que o slogan não é tudo isso aí, tá? O slogan, né, a parte principal, a frase principal, é só essa aqui que tá mais forte. O resto é como que você porque você tem que entrar no site e assinar o projeto, tá? É por conta disso aqui. Então, o slogan é só isso aqui. Só isso que é a frase principal, tá? Como eu disse, o restante é somente as informações do porquê existe essa campanha. Então, qual seria o slogan aí, pessoal? Querem desmatar metade da Amazônia, tá? Bom, B. A imagem apresentada tem relação com o slogan porque ela mostra um mico-leão-dourado ou o que acontecerá se metade da Amazônia for desmatada. Então, pessoal, essa imagem que nós vimos, né, na página anterior, por que ela está assim? Né? Por quê? Então, vocês escreverão aí, né? Porque essa imagem tem relação com o slogan Querem desmatar metade da Amazônia. É simplesmente porque ela mostra o mico-leão aí dourado ou é o que vai acontecer com a Amazônia se ela for desmatada, certo? C. De acordo com o cartaz, que atitude as pessoas devem tomar? Então, pessoal, como eu disse para vocês, aqui é o slogan. Aqui é a atitude das pessoas.
o que elas devem fazer para que isso não ocorra. Então, o que elas têm que fazer para que isso aí não ocorra, para que metade da Amazônia não seja desmatada? Elas precisam assinar contra o projeto de lei que ameaça, né, as florestas brasileiras no site aí meiamazônia.org.br, ok? Então, essa é a atitude que as pessoas precisam tomar, tá bom? Para que metade da Amazônia não seja desmatada, certo? Número 5. Qual é a finalidade desse cartaz? Para que esse cartaz foi feito? Para que ele serve? Bom, lá no início já diz, né? Então, olha aqui, cartaz de campanha de conscientização. Então, pessoal, a finalidade desse cartaz aí é de conscientizar as pessoas sobre a importância, né, da preservação das florestas, né, especialmente da Amazônia. Certo, pessoal? Bom, na página 36, vamos até aqui. Essa parte não faremos aqui, não faremos neste momento, ok? Bom, depois, como eu disse para vocês, né, da página 36, vamos lá para a página 40, tá? Que é aqui a carta, né, um novo tema e um novo gênero textual, ok? Então, vamos lá. Carta ao leitor e poema. 1. Leia silenciosamente os textos. Então, eu farei a leitura para vocês destes 2 textos. Porém, pessoal, é importante que depois vocês, né, pausem esse vídeo e façam também a leitura de vocês, tá? Para tirar dúvida, né? Para verificar se há alguma palavra que você leu errado. É importante, tá? Que você leia pelo menos umas 3 vezes. Texto 1. Do que são feitas as nuvens? Alice Barros, 7 anos. Maceió, Alagoas. Então, esse texto aí foi feito por uma criança. Vamos lá. Do que são feitas as nuvens? Não. Elas não são feitas de algodão. São formadas de água no estados sólidos, líquido ou gasoso. Ou podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Bom, pessoal, esse texto 1, ele foi publicado na revista Recreio, tá? Lá no ano de 2012. Ok, pessoal? Lembrando que foi uma criança que fez. Muito inteligente essa criança, né? Agora o texto 2 também fala de nuvens. Olha lá. Só que quem escreveu foi a Rosiane Murray. Ok, pessoal? Lá em 2008. Nuvens. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens. Branquinhas como carneiro, são nuvens de coco para comer de janeiro a janeiro. Rosadas de sol, nuvens de goiabada com queijo. Amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Estenda as mãos até o céu, escolha um sabor. Então, olha lá, vocês viram que os 2 textos falam de nuvens. Mas será que o assunto ali, ambos os textos falam sobre a nuvem de forma, né, científica ou de forma literária, né? E eu falo, será que os 2 textos são do mesmo modo? Será que os 2 estão falando aí sobre como as nuvens se formam? Ou será que os 2 estão brincando com a palavra nuvem? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, mais uma vez, leia o texto, tá? Pelo menos umas 3 vezes para você entendê-lo. Número 2, página 41. Agora, você e os colegas vão ler os textos em voz alta. Um grupo lê o texto 1
e o outro, o texto 2. Para isso, aguarde as orientações do professor. Vocês sabem que não tem como, né, realizarmos dessa forma, então você pode fazer aí a leitura, né, na sua casa, pelo menos umas 3 vezes, como a professora orientou. 3. Com os colegas, responda as questões a seguir. Esse aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês. O que os dois textos têm em comum? Já até falei, né? Ambos tratam do mesmo assunto. Qual o assunto, professora? Os dois falam das nuvens. B. E o que tem de diferente? Também já falei isso, né? O texto 1, né, ele tem o objetivo, ele explica como as nuvens são formadas. E o texto 2, né, fala de forma criativa das nuvens, né, sem informação científica, sem informação técnica. Certo, pessoal? Agora, bora trabalhar. Exercício 4. Relacione a que gênero pertence cada um dos textos. O texto 1, pessoal, será que ele é um poema? Será que é uma receita? Ou é uma carta ao leitor? Lembrando que um dos textos, né, foi escrito para a revista Recreio, tá? Então, a revista Recreio, quem será que escreveu? Será que essa Alice Barros aí de 7 anos é uma leitora da revista Recreio e ela quis, né, escrever um textinho para ser publicado lá? Pode ser, né? E o texto 2? Embora ele não tenha aparentemente a estrutura de um poema, mas e aí ele brincou, né, com a palavra nuvem, né, de forma criativa, teve rima, teve sonoridade, tá? Bom, então o texto 2 vocês vão analisar aí se ele é um poema, se ele é uma receita ou se ele é uma carta ao leitor, ok? 5. Com que finalidade cada um desses textos foi produzido? O que é finalidade, professora? Para que cada um desses textos foi produzido? A carta ao leitor, que é o texto 1, foi para divertir? Foi para informar? Ou foi para criticar as nuvens? O poema, que é o texto 2, foi feito para quê? Para explicar? Para emocionar? Ou para convencer? Fácil, né? Tenho certeza que vocês farão. Pessoal, lembrando que para entender, vocês têm que ler mais de uma vez, ok? 6. Leia a referência dos textos. Depois, marque X no quadro que corresponde de onde cada um deles foi retirado. A carta ao leitor foi retirada de um jornal, de um livro, de uma revista ou da internet? Você volta, né, lá no textinho e analisa a referência dos dois, ok? De onde eles foram retirados. E o poema? Foi retirado de onde? Da internet, da revista, do jornal ou de um livro? Fácil esse, né? 7. Sobre a linguagem utilizada nos dois textos, responda as questões a seguir. A. Em qual deles a linguagem é poética, ou seja, eu falo com emoção, no texto 1 ou no texto 2? B. Em qual deles a linguagem é técnico, científica, daquele jeito que eu quero explicar o porquê que acontece aquilo, eu quero explicar com dados científicos, com dados técnicos? Foi no texto 1 ou foi no texto 2? Agora a página 42 para finalizar as nossas atividades de hoje. 8. Com os colegas, releia o texto 1. Então, vocês farão a leitura, tá aí, novamente, tá? Do texto 1. Não precisa voltar lá porque ele está aí. Feita a leitura, realize as atividades, né, do número 9. O texto que você acabou de ler é a resposta a uma dúvida enviada por um leitor a uma revista. Como assim, professora? Teve um aluno, né, uma pessoa, um leitor da revista, que ficou em dúvida do que as nuvens eram feitas. Então, ele enviou essa pergunta para a revista e a revista, né, lançou o desafio aí e algumas pessoas escreveram, algumas crianças, né, alguns adolescentes escreveram para a revista Recreio dando a resposta. E a revista escolheu a resposta e publicou, ok? Então, olha lá o número 9. Letra A.
Qual foi a pergunta feita, pessoal? Tá no texto, não é? Então, vocês vão ler aqui, aqui tem uma pergunta, né? Qual foi a pergunta feita? Porque se aqui tem uma pergunta, aqui é a resposta, ok? B. Quem enviou a pergunta e qual a idade dessa pessoa? Fácil, né, pessoal? Olha só. A própria pessoa, ela fez a pergunta e ela respondeu. Ai, professora, mas se ela sabia, por que ela respondeu? Porque ela quis brincar, né, aí no gênero textual. Ela quis brincar, ela quis dar ela fez um textinho, né, explicando sobre alguma coisa, mas colocou uma pergunta e a resposta, como se ela, né, estivesse perguntando para você, né, que nem aquele leitor que teve a dúvida e perguntou para a revista, né? E aí ela mesma respondeu. C. De que local foi enviada a pergunta? Ou seja, qual a cidade que essa criança mora? Qual estado? D. Para qual revista a pergunta foi enviada? Fácil também. Lembra lá que era só a gente olhar na fonte de onde o textinho foi retirado? Qual é o nome da revista que foi publicado esse textinho? Certo, pessoal? Bom, essa daqui nós não faremos, tá? Não neste momento. Paramos aí no exercício 9, da página 42. Certo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.